Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Matuto Corporativo. Nesse episódio vamos falar sobre um capítulo do livro que fala sobre marketing de conteúdo. É o capítulo 3. E o Matuto fez um questionamento tão simples quanto esse. Como pode funcionar o marketing de conteúdo se nas redes sociais todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir? Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo a Brenda Maia, grande amiga, e sabe muito sobre esse assunto. Ela é CEO da Eagle. Inclusive, a gente está gravando esse podcast aqui nos estúdios da Eagle. Tem um estúdio fantástico. Aconselho vocês a conhecerem, entrar no site. Depois vai estar na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo pela TV, a gente coloca a informação, aí um QR Code, etc., porque tem muita coisa legal aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você. Legal. Tudo bem, eu falei aqui teu cargo, CEO da Eagle e tal, mas eu não gosto de falar com cargos, eu falo com pessoas. Então, quem é a Brenda? Conta pra gente. Primeiro que eu não sou CEO, né? Eu estou CEO. Ótimo. A gente está, não é? Eu sou a Brenda, eu tenho 42 anos. Trabalho mais do que metade da minha idade, já mais de metade da minha vida. Eu sou formada em Ciências da Computação. Eu vim lá do mundo de dados, de construir campanhas de CRM. Eu vim comecei a selecionar os públicos através de dados, né? Então, Legal. E minha última passagem no mundo corporativo foi numa empresa, né, grande, e lá eu brinco que eu me encontrei. Eu assumi uma área de trade marketing e eventos. E eu lembro um dia na minha casa com uma amiga, e eu falei para ela, tô numa crise. O que eu sou, né? Antes eu era gerente de database marketing, planejamento e estratégia comercial. Só que assim, agora eu estou trabalhando com marketing. E se eu sair daqui, né? Eu vou procurar emprego no quê? E eu acho que foi quando eu me encontrei. Uma pausa, né? Eu fiz colegial técnico. E eu falei assim, não quero mais faculdade. Eu fiz técnico em processamento de dados e depois eu fiz ciências da computação. Eu também. Sério? Eu cheguei a programar em C, COBOL. Eu fiz Basic. Eu falei, não quero mais isso. Eu cheguei a fazer 1 ano de relações públicas. Mas antigamente, PR, né? Quando a gente pensa no marketing tradicional, era um PR por empresa. Eu não sou privilegiada, não dá para concorrer com tanta gente, eu preciso de emprego, né? E cada vez mais o mundo, né, de tecnologia, de computação estava crescendo. E então fiz 1 ano de relações públicas e falei, vou voltar para ciências. E foi aí que... E estou nesse mercado já faz um tempo. Em 2019, eu tive uma oportunidade de empreender, estava com as crianças, né, pequenas, sempre tive vontade de ter um negócio, não sabia o quê. E falei, uma agência, né? Mas era muito a parte de venda de projetos, era muito network. E nunca vendi um projeto. Eu saí comecei a trabalhar com a minha agência dia 1º de abril, dia 19, eu estava fazendo meu primeiro evento. Uau. Então comecei com live marketing. Sou mãe de 2 filhos, 2 adolescentes, um de 12 e um de 15. Acredito muito em gente, gosto muito de pessoas e para mim que realmente me importa são pessoas, né? E tem que ser bom para todo mundo, tem que ser uma relação realmente de troca. Que legal, legal. Obrigado por não só você participar aqui com a gente, mas que aí eu tenha abraçado o Matuto corporativo, e a gente vai fazer bastante barulho com isso aí. E a gente abraçou mesmo, né? É uma história que realmente tem conexão com a Eagle. Legal. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui, cara, fazendo a pergunta que o Matuto fez, né? Como pode funcionar o marketing de conteúdo se nas redes sociais todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir? Nesse caso, no capítulo, ele se refere mesmo a pessoas, ele está tentando fazer conexões ali, ele não é do mundo corporativo e tal. Você acha que realmente as pessoas não querem ouvir nas redes sociais? Então, eu vou começar essa resposta discordando um pouco de você, né?
Eu acho que cada vez mais as pessoas, elas, por todo o acesso, né? A gente tem mais de 150 milhões de dados do IBGE, de pessoas que acessam a internet, têm acesso, né? Mas elas buscam cada vez mais conexão com as marcas, né? Então, eles querem um conteúdo relevante, que gere vínculo, para daí depois eles realmente falar essa marca com que eu quero. Cada vez mais as pessoas querem... quando eu falo isso, sabe, Márcio? Não adianta as marcas, elas não terem um propósito, simplesmente quererem vender. As pessoas, elas, para vender, elas têm que construir uma história, né? E no mundo digital, como a gente tem muita gente falando, é difícil você chegar nesse público, né? Você conseguir criar essa conexão. Então, muito ruído, é muito ruído, é muita gente, é mais do mesmo. Então, você tem que gerar realmente um conteúdo de valor, essa conexão entre o consumidor e a marca, né? Então, acho que dá para, sim, você ter conteúdos relevantes. Não, dá. Tem muita gente que quer ouvir, tem muita gente que sim quer ouvir. Legal. Mas aí, a questão é, às vezes eu sou um pouco cético e um pouco ácido nos meus comentários, mas, puxa vida, o que as pessoas consideram relevante, realmente é relevante, porque eu tenho visto uma geração, e eu não me refiro desde o ponto de vista etário, um grupo de pessoas que elas vivem o dia a dia tão complicado, corrido e tal, que elas querem abstração e querem ver coisas leves. Coisas leves, para ela é relevante, e às vezes tem coisas leves que deixam de ser leves e chegam a ser fútil, né? E o que ela considera relevante para ela é fútil. E isso nos leva, às vezes, a ter que gerar conteúdos fúteis para engajar com essas pessoas. Isso é complicado, você não acha? Pode acontecer. Vai acontecer. Sempre, porque você tem público para tudo, né? É óbvio que aqui na Eagle a gente acredita muito em propósito, a gente trabalha com empresas que realmente têm uma conexão, a gente tem muito claro nossas missões, nossos valores, e a gente busca marcas que realmente... Mas as marcas sérias hoje, de verdade, as empresas sérias, elas cada vez mais, ela traz um conteúdo educacional. Se a gente olhar, boa parte das empresas, elas... e a gente tem aqui números de clientes nossos que o consumo do conteúdo educacional é muito maior quando eu falo de produto. O produto vem como consequência. Então, a partir do momento que eu gero um conteúdo educacional, que gera um vínculo com aquele consumidor, que ele realmente vê que é uma marca séria, que tem um propósito, ele vai, quando ele precisar daquilo, ele vai naquela marca. Então, mas como eu disse, tem público para tudo. Você tem, assim, cada um cria o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, e ele acha que aquilo é o melhor. Ele vai ter que vender isso de alguma maneira. E a gente tem consumidor para tudo. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que entender. Sei que a gente conversou um pouco. A gente tem que definir muito bem qual é o nosso público, nossa persona, onde a gente quer chegar. Cada vez mais a gente tem comunidades, né, que realmente são essas comunidades que propagam assim, a marca. Nem sempre somos só nós. A gente, cada vez mais você vai contratar um serviço. Você não vai perguntar para um amigo seu? Você tem. Qual empresa você contratou? O que você comprou? Funciona. Então, funciona, funciona. Então, a gente vai ter público para tudo. É óbvio que a gente tem nosso limite, né? Aí eu tenho limite do que... Esse é um ponto que eu preciso entender e perguntar para alguém que manda disso. Porque é o seguinte... outro dia, eu assistindo um programa de outro país, vi uma startup, é um programa de empreendedorismo e tal. Eu vi uma startup que estava crescendo, inclusive. Chegou aí no Shark Tank de outro país. E o que ela fazia é o seguinte. Ela é uma plataforma, e aí como essa ideia de uberização das coisas, né? Eu conecto A com B, oferta com demanda, estou aqui no meio. Ela falou, tem um monte de adolescente que não gosta, não quer fazer os deveres. Tarefa.
E tem um monte de universitário que precisa conseguir um dinheiro extra para pagar a moradia, para viver e pagar seus estudos. Olha aqui, meu propósito é ajudar esses universitários a conseguir se formar e estou ajudando o futuro do país. Aluno que não quer fazer dever, põe na plataforma, o universitário vai lá e faz o dever para ele, o aluno paga. Você está construindo uma sociedade, a próxima geração de trapaceiro, de vagabundo. Isso mesmo. Porque assim, como eu não quero fazer, eu pago para alguém fazer meu dever. Cara, é tua obrigação fazer, é a tua responsabilidade fazer. Então você está ensinando uma geração a não cumprir, a fazer o seu papel. E claro, não fazendo os deveres, vão ser analfabetos funcionais ou uns inúteis no futuro. Exato. Mas, obviamente, eu visto aqui, falando, não, eu estou ajudando os universitários a... Se essa empresa batesse aqui na porta da Igor e falasse, olha, quero que você me ajude a crescer e tal, o que vocês falariam para ela? A gente tem um propósito. Assim, é óbvio que para ela criar, ela tem público. Para ela ter criado essa startup, ela tem público. Público de pessoa soldada que não quer trabalhar, tem. Eu vou te dar um exemplo. A gente já negou de atender um cliente que o briefing dele era um briefing super legal, um cliente novo, grande. Só que no momento do briefing ele falou assim, eu não quero gays trabalhando com a gente. Hã? Oi? Só na sala, no briefing, tinham 2. Falei assim, olha, impossível. Não dá então para eu te atender. Porque a Eagle é uma agência que a gente respeita todo mundo, independente de classe social, opção religiosa, a opção sexual. Perfeito. E assim, isso é uma coisa que a gente tem tudo aqui dentro, né? E a gente não quis atender esse cliente, porque ia muito contra as nossas missões, os nossos valores. Então, é uma coisa que a Eagle, ela tem o nosso limite, né? De valor e do que realmente a gente quer. Tem que estar muito atrelado, né? Para a gente atender uma marca com as nossas missões e valores. Ótimo. Isso é importante porque eu acho que todos, não só marketing ou agências de marketing, todas as empresas da face da Terra, todo ser humano na face da Terra tem sua parcela de responsabilidade com a sociedade que a gente vive. Até porque nós fazemos parte dessa sociedade, mesmo que seja só por egoísmo. Fala assim, eu quero que o entorno onde eu vivo seja melhor, né? O ideal seria pensar no todo, no próximo. Se não quiser, tudo bem. Mas é difícil. Assim, eu me questiono muito também. Assim, eu estou com meus filhos, nunca toquei. Eu não tenho uma bandeira, por exemplo. Eu respeito o próximo, independente de qualquer coisa. Eu conheço meus filhos assim. Só que imagina, eu tenho público para tudo. Cada empresa vai ter a sua verdade. E vão ter outras empresas, outras agências, que também têm as suas e talvez conectem. É muito difícil. Exato. Isso. É um tema bastante polêmico. É o capítulo 4 do livro. Nós vamos gravar com o Luciano Amato, que é um super especialista em diversidade, equidade e inclusão, e eu vou perguntar a ele se as marcas devem posicionar-se ou não e se elas devem defender valores. Então, eu vou perguntar. Mas eu queria perguntar para você também, desde o ponto de vista de marketing, na tua visão, você acha que as marcas devem posicionar-se e levantar bandeiras? Eu acho que isso é muito de cada marca, tá? Assim, e a Eagle não levanta nenhuma bandeira, porque a gente respeita o próximo. Tem marcas que elas já nascem... vocês levantam uma bandeira do respeito. Do respeito, exato, né? E tem marcas que não, que elas já nascem. Quando a gente define, né, a sua estratégia, o que ela quer trabalhar, ela quer levantar uma bandeira, ela quer se posicionar dessa maneira. Tem outras que elas trabalham isso muito bem, da porta para dentro, mas elas não querem levar isso da porta para fora. Mas existe isso. Então, depende muito da estratégia e do posicionamento. Assim, eu acho que o mais importante, independente de ir para fora, é você ter isso realmente da porta para dentro e esse respeito. Mas vai depender muito da estratégia. Assim, porque esse ponto... Que é polêmico também, né? Você pode perder muitos clientes. Tem pessoas do mesmo jeito que o meu cliente. Eu perdi um cliente porque eu não quis trabalhar com ele.
Mas o valor dele, imagina, ele também não deve contratar outros fornecedores porque as pessoas são preconceituosas, é complicado. Não, e assim, o que eu acho, eu tenho visto muitas marcas posicionando-se, e tudo bem, às vezes eu acho que pesam a mão, né? Que extrapolam, porque assim, eu acho que para defender uma causa ou defender alguma coisa, você não precisa atacar outros, né? Eu acho perigoso. Eu sempre sou a favor, né? Eu vou comentar lá no bate-papo com o Luciano, mas eu sempre sou a favor de defender valores, princípios e não causas. Porque, assim, respeito é um valor fundamental. Eu não preciso defender uma causa específica sem respeito. Não preciso defender o vegano contra os carnívoros. Não. Cada um tem a sua visão e a gente Respeito que cada um tem a sua... Exato. Mas daí você entende que eu tenho conteúdo para tudo? Claro. Então, assim, a gente tem um público, mas quando eu for falar de uma empresa que é vegana, eu tenho que ter um conteúdo relevante para falar com esse público que é vegano. Quando eu vou falar de carne, eu vou ter um conteúdo relevante para falar. Então, assim vai. Então, eu acho que quando a gente fala do marketing de conteúdo, cada vez mais, quando eu falo que tem conteúdo para tudo, e as pessoas estão cada vez mais exigentes, e elas precisam ver uma verdade, né? Então, você tem que realmente construir essa história, esse vínculo com o seu consumidor. Isso se emenda, é natural. Então, você vai ter ali isso daí revertido, com certeza, em negócio. Não, com certeza. Mas, assim, eu acho super legal falar sobre... Mas você tem uma empresa que trabalha com produtos veganos? Ok. E o carne, o que eu não acho bacana é aquele conteúdo que é, para falar bem do veganismo, eu tenho que atacar o... Não, também a gente não acredita. Mas esse tipo de coisa, essa lacração e cancelamentos em redes sociais, tá na ordem do dia. Mas posso te falar, as pessoas que fazem isso, elas estão sendo expurgadas da rede, elas estão perdendo. Glória, assim. aleluia. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm opinião, elas expurgam, elas deixam de seguir, elas deixam de consumir. Então, o papel da Eagle, né, como uma empresa, uma agência especializada, é entender a necessidade, o mercado, o consumidor de cada um, né, desses nossos clientes. Então, por isso que a gente tem um time diverso, especialista. Cada cliente é um cliente que depende de um estudo, de uma pesquisa, de entender o mercado para poder levar aquele conteúdo, né? Então, É isso. Eu acho que é super importante, porque senão, se eu sigo a onda sem ter esse critério de falar, cara, tem meus limites, tem os meus princípios, tem os meus valores, e se você pedir para eu sair daqui, de repente eu não sou a empresa que vai te atender, e como você fez, você preferiu não atender. Eu acho que você não perdeu um cliente. Você deixou de atender uma pessoa. Não tem os mesmos... E como que é construir um conteúdo para essa pessoa? É muito complicado. Perfeito. Bastante complicado. Mas eu vejo também, Márcio, cada vez mais as marcas, e a gente tem isso em números, né? Os conteúdos educacionais, eles são muito... Sabe? É um consumo muito alto. As pessoas... a gente não vai direto... Assim, isso é uma exigência, isso é uma forma diferente. A gente tem toda a parte, óbvio, técnica, palavras-chave, porque as pessoas vão no Google e eu preciso ser uma marca. A gente tem toda uma técnica, toda uma parte, né, por trás disso, para que minha marca seja vista. Mas a partir do momento que ela apareceu, eu tenho que ser relevante. Por isso que o marketing de conteúdo é muito importante. Tem um estudo não antigo, da Meta, né, que eles falam que para uma pessoa começar a ter lembrança da marca, ela precisa ser impactada no mínimo 5 vezes. Ou seja, você está lá na sua timeline. Apareceu. Primeira vez. Depois eu vou no site, porque a gente vai estar guiando essa pessoa e vai mostrando a nossa marca em tudo. Chegou ali, ela vê de novo a marca. Depois ele voltou, foi em outro canal. Então, assim, a gente tem... Até a gente ter essa lembrança, é complicado. E para cada um eu tenho uma forma diferente de falar. Eu tenho que mostrar, porque o consumo é diferente em cada um dos canais, né? Então, cada vez mais eu tenho que ter conteúdos relevantes para criar essas conexões. Isso não acaba fazendo com que somente grandes empresas consigam
Isso porque, assim, tem... A gente tem aqui uma coisa muito... E é um... Pelo custo, enfim. Não, assim, é óbvio que quando uma marca... Não dá, você tem que investir. Toda vez que você vai para marketing é investimento. E nem sempre você... Tem muita gente que fala, mas tô aqui há 3 meses e não vendi nada. Não dá. Se é uma marca nova, você tem que construir, né? E principalmente, cada vez mais, as empresas nascem pequenas, né? Mas quando você monta um negócio, você tem que saber que você está investindo nele. Se você quer crescer nas redes sociais, se você quer realmente... Você tem um modelo de investimento. A Eagle, a gente tem grandes clientes que têm núcleos dedicados, mas a gente também acredita muito no pequeno varejista. A gente tem núcleo que tem redator, criação, planejamento, mídia, de uma forma que é um pouco mais simples, mas que você gere um conteúdo melhor, um conteúdo mais, né, mais profissional. Muitas pessoas hoje, se você olhar, trabalham, se formam em marketing, ela faz tudo. Ela faz criação, ela faz planejamento, ela posta. Não dá. Essa pessoa, ela tem 5 clientes, ela é uma pessoa só. Você paga barato, não adianta. Você vem para uma agência, você tem um redator, você tem é um pouco mais caro, mas de uma forma acessível. Então, a gente acredita muito nesse nicho que são os novos, né, empreendedores, os novos negócios, para trazer isso de uma forma cada vez mais profissional para essas pessoas. Então, tem que ter dinheiro, mas dá para fazer muita coisa com pouco dinheiro. Por isso que é importante definir o público, onde você quer chegar. Aqui tem um ponto importante que eu quero falar. Onde você quer atingir. Eu sou uma empresa pequena, tenho um conteúdo, eu gero muito conteúdo, mas eu tenho um conteúdo denso, não é um conteúdo trivial e tal, não sei o quê. Tento fazer de forma leve, mas eu já passei por 3 agências. Me dava desespero quando eu chegava na primeira reunião, kick-off, sentava. A empresa falou assim, me fala qual é a tua persona, qual é o teu ponto, qual é não sei o que. Eu falei, cara, se eu soubesse, eu não precisaria de você. Eu preciso que você me ajude a construir isso. Ou tinha algumas que não tive a reunião presencial. Era, te mando um formulário, preenche o formulário e me manda aqui que aí eu faço. Meu Deus! Isso me dava um desespero tão grande, porque eu falei, tem alguma coisa que não está funcionando. Não, então assim, eu acho... Isso acontece. Acontece muito. E eu acho que esse é o problema. Cada vvez você quer atender um monte de gente... linha de produção. Você tem linha de produção. A gente entende aqui que não tem como. É óbvio, se você tem sua persona, você vai me passar e a gente vai construir. Se você não tem, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar, a gente vai definir. Você tem que saber o que eu quero. Se eu sou uma empresa disso, meu público-alvo são grandes empresas, meu conteúdo é esse, eu quero vender isso, esse é o meu objetivo. Baseado nisso, a gente vai construir um planejamento. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, não adianta você já sair com um conteúdo super complicado, denso de cara. Como a gente vai trazer isso com chamadas, né? A gente tem chamadas que são mais criativas, que são as famosas... Ai, me deu um branco. As famosas... Os call to actions, que são as chamadas de acordo com as suas dores, para que você entre, daí você vai ver um conteúdo. A gente vai definir qual canal. Você nem sempre, todo mundo chega e diz, eu quero estar no Instagram, eu quero estar no... Você quer estar no TikTok? Não sei. Não sei se o seu público vai estar lá, a forma que eu vou falar em cada um. Então, assim, é muito importante. E a gente vai definir, assim, e a gente tem que limitar. Você está fazendo um projeto de awareness? Você quer estar... Beleza, a gente vai desenhar. Depende muito do momento. Por isso que, assim, a ICO, a gente fala que a gente faz uma imersão muito grande em todas as empresas antes de começar um projeto. É óbvio, a gente vende uma ideia, a gente vende um conceito, mas para a gente implementar, são pesquisas. A gente vai ver tendência, a gente vai ver seus concorrentes, a gente vai ver benchmark. Então, a gente tem um estudo bastante profundo até a gente chegar na nossa estratégia aí de dia a dia. A gente fala que nosso setup
são no mínimo 30 dias aí para pesquisar, para fazer reuniões com as empresas, com os times, fazer essa imersão mesmo, né? Para daí a gente não sair postando qualquer coisa. Então, é muito importante. Importante, sim, porque me dá um desespero. Agora eu falei, eu desisto. Mas, Essas pessoas. você entende que você tem que ter um custo. Não, sem dúvida. Marketing, Sim, tem marketing custo, é um sim. investimento, é venda. Nenhuma empresa mais vive, né, sem ter. Não, claro. Eu tô olhando aqui, mas assim, tem uma coisa... Pode Não, falar, e a desculpa. gente vai definir o seu plano de acordo com o seu orçamento. E a gente vai atrelar a expectativa de acordo com aquele budget. Tudo dá. E a gente deixa muito claro no começo. Então, assim, com isso, dá para fazer isso, isso e isso. É aqui que a gente vai tentar chegar. Então, a gente é muito honesto, muito sincero com cada um dos nossos clientes. Legal. Essa questão da venda, você falou, porque marketing, no final, está muito ligado e associado à venda, geração de demanda e tal. Tem uma coisa que me preocupa o conceito da tecnomanização, né? Que o conceito da tecnomanização a gente não acredita que uma empresa deva curar a dor do cliente. Como não? Se nos últimos anos todo mundo só fala que você tem que definir igual a dor do teu cliente e curar a dor do teu cliente. Essa é a função. E no mundo de startup, então, quando você anda no mundo de startup, nos últimos anos só falavam disso. Bom, vou explicar. A gente não acredita que deva curar a dor do cliente. A gente tem que curar a causa da dor do cliente. Ou a consequência que uma dor gera e provoca. Por exemplo, uma empresa que vende roupas de bebê. A dor do cliente, eu preciso vestir meu filho, né? Sem minha filha, eu tenho que comprar roupa e tal. A gente não desenha modelos de negócio, não transforma a organização para curar a dor do cliente. A consequência dessa dor de comprar roupa de bebê, você que tem dois filhos, eu tenho 2 filhos também, sei o quanto se perde roupa de bebê muito rápido. A gente compra roupa de bebê e às vezes nem usa uma vez, porque eles crescem muito rápido. E os vendedores das lojas... Querem socar. Mas entubar. E o marketing está orientado a isso porque é uma compra emocional. Você compra, você quer o melhor para o teu filho. O que é a pior coisa. Se você quer vender bem, você vai vender para nascimento e para casamento. Você está vendendo sonhos, né? Exato. E aí, nascimento eu acho que é maior. É maior. E assim, entra em uma loja, se é física ainda, se entra pais, que é o primeiro filho, o vendedor fala, bati a meta do mês. Se é avô, ele fala, bati a meta do trimestre. Sabe assim? Eu vou nadar de braçada. Ele sabe que a pessoa vai comprar, e mesmo que não vai usar, e ele entuba. E depois levado isso para o digital, é a mesma coisa. Mais ou menos. Então, agora, a empresa tem que ser consciente a ponto de ter os valores de falar, gente, primeiro, não exagera. Ou existem modelos que a gente tem ajudado algumas empresas de fazer essa service. Então, você faz assinatura, ficou grande, ou ficou pequeno, você devolve, a gente manda outro. Economia compartilhada, circular. Tem um monte de coisas por trás que a gente faz para evitar esse consumismo, às vezes, exagerado e absurdo, que eu passei por isso também, porque eu fui, tive bebês e compre. Vocês, como agência, vocês ajudam nessa conscientização? Se a marca não tivesse valor, vocês inclusive orientam? Sim, porque, vamos lá, eu tenho também, do mesmo jeito que eu tenho a necessidade, eu também tenho muita oferta. Como eu vou me diferenciar das demais marcas? Como que eu vou gerar um vínculo com essa marca e vou consumir dela? Você pode gerar, ao invés de eu pegar e socar 6 macacões do tamanho P para uma mãe, sabendo que a criança daqui a pouco já está usando M, eu posso gerar um conteúdo, olha, muito mais relevante. Vamos aqui mostrar quanto tempo, quantas roupas você precisa para um bebê que tem tantos meses. Você vai ensinando, daí ao invés de você comprar 6 agora, eu vou comprar 3, mas eu vou voltar na próxima
temporada de compras. Mais e vão 3, comprar de mais outro 3. tamanho. E você Mas vai a questão é que tem empresas que falam, não, eu quero vender os 6 agora, e quero vender os 6 depois, e quero vender os 6 entre uma e outra. Mas Porque existem eu tenho que metas, crescer. mas para você gerar o vínculo, para você tem, como eu falei um pouquinho antes, cada vez mais o consumo educacional, ele é maior do que o consumo de produto. E a gente precisa criar conexão entre a marca e o consumidor. Então, pode ser que eu fui impactada por essa empresa, você quis bater meta comigo, eu comprei 6. Falei, nunca mais eu vou voltar. Por quê? Porque eu não Você precisava. vai se lembrar da empresa, do pai e da mãe. Eu vou buscar uma outra empresa que eu... Então, assim, existem momentos. Quantas vezes eu também já consumi, falei, nossa, que raiva, não acredito que esse cara me vendeu isso, não precisava. Nunca mais voltei na loja, nunca mais comprei. Então, assim, você tem que definir o seu público, ok, mas você tem que fazer as vendas conscientes. Então, você vai fidelizar. Então, ao invés de eu fazer uma única venda, eu vou criar um cliente de verdade, eu vou fidelizar ele com a minha marca. Então, aí, a gente acredita muito nisso. Como que eu faço para que esse cliente, ele realmente fique comigo, que ele seja engajado, que ele seja o promotor da minha marca, que ele seja o promotor do meu serviço, do meu... Né? Então, e boa parte dos clientes da Eagle também são promotores, que a gente criou essa conexão, a gente vendeu uma coisa que realmente a gente faz, que a gente acredita. Né? Então, legal. Tem um monte de cliente de indicação. E eu acho que é isso que cada vez mais a gente precisa fazer. A tecnumanização é uma metodologia que ajuda as empresas a terem essa consciência ou a trabalhar desta maneira quando elas... Imagina que chega aqui uma empresa para você, mas ela ainda não tem essas ideias, esses valores, então você tenta explicar para ela que isso é importante, ela vai, não. Tem que vender, crescer. Olha, a editora Planeta na Espanha, morei alguns anos lá, 15 somente, e o presidente da editora Planeta lá disse, o cliente está, a gente tem que tirar tudo dele. Mas era uma mentalidade, estou falando de 20 anos atrás. Tudo bem, hoje já não há mais lugar. Tudo bem, a gente quer vender, a gente precisa vender. Todo mundo precisa. Precisa vender e não tem problema não. Não há nenhuma, muito pelo contrário. A gente tem que vender, as empresas têm que ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro. Agora, existe um limite, mas não é o limite da ética, é o limite da sustentabilidade, porque, por exemplo, se eu vendo 6 macacões pés, é que não vai usar. Eu sei que não vai usar, mas eu consumi recurso natural, eu consumi algodão, eu consumi água pra caramba para fazer aquilo e tal, eu joguei fora, simplesmente estou destruindo o planeta para nada, só para eu bater a meta no final do mês. Então, eu cheguei, nesse caso dessa empresa que roupas de bebê, uma vendedora conversando com ela disse em tom de brincadeira, mas a gente sabe que aquelas brincadeirinhas que fala, pô, tem uma coisa errada na cultura dessa empresa, bastante errada, ela disse, se eu pudesse, eu colocaria uma lata de Nestogen em cada venda que eu fizesse, para as crianças engordarem, crescerem logo, engordarem mais, perder as roupinhas e comprar mais, porque assim eu posso bater minha meta. Eu fiquei olhando para falar assim, tem alguma coisa muito errada, mas aí também vem as metas, a pressão que ela tem do chefe, né? Por isso tem um capítulo no livro, tem alguns capítulos, a gente está bem no comecinho, no capítulo 3, por exemplo, tem um capítulo que fala, diga como me medes, te direi como me comportarei, que fala sobre colocar as metas de vendas. Claro, se você empurra as pessoas a fazerem isso, elas têm a opção de falar não, mas em teoria, nem todo mundo pode falar não trabalho aqui mais e não trabalho. Mas cada vez mais as pessoas estão procurando empresas assim, que realmente... Mas assim, eu procuro outra empresa e saio, mas falar, não trabalho a partir de agora, não trabalho mais aqui, eu tenho que procurar uma coisa antes, nem todo mundo pode se permitir, né? Mas esse tipo de coisa é importante, mas tem culturas empresariais que são muito
muito danina. Tem muito, tem Muito tudo, terrível. tem de tudo. Mas, Márcio, é aquilo que a gente falou, não é sustentável. Cada vez mais as pessoas querem trabalhar em empresas que tenham os mesmos valores. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o mundo. Por quê? Porque a gente tem muito acesso, a gente tem muita informação, a gente sabe, né? A gente quer construir um futuro melhor para quem fica. Então, a gente... Aquilo não é uma venda sustentável. Você vai fazer uma venda e você não vai fazer mais nenhuma. Então, a Eagle, a gente tenta muito explicar isso para os clientes. A gente deixa muito claro o que é preciso, como é... Assim, não adianta, você precisa primeiro gerar essa conexão para depois você vender. Então, e a gente dá tudo isso, a gente explica para cada um dos clientes. Isso é super importante, porque no final, se eu contribuo com esse ciclo de consumismo absurdo, né? Outro dia eu li um artigo e eu comento agora num curso que a gente vai lançar aí com a Unesp, com a PUC, consumoterapia, a pessoa está mal, com problema, então eu vou comprar alguma coisa que me relaxe. Claro, dose de dopamina, de recompensa do cérebro, você aciona aí uma área do cérebro que chama o mesolímbico dopaminérgico, que faz o setor da recompensa, se sente bem, é como droga. Daqui 2 minutos passa e acabou. Aí tem que consumir mais. E as pessoas... e tem marcas e tem agências que utilizam marcas para fomentar isso. Eu digo no primeiro livro que assim, a gente tem que parar de incitar, fomentar ou fazer com que as pessoas comprem o que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm para mostrar para quem não gosta ou quem não importa, né, em redes sociais. A gente criou essa necessidade, isso não faz bem para ninguém. Porque tem muita gente que quer aparecer, quer estar, quer isso. Mas eu acho que isso é muito mais. Não é nem a marca, eu acho que são as pessoas. Imagina, tem influenciadores que precisam disso e que tem que criar esse desejo. Eu tenho uma loja de sapato, por exemplo. Eu tenho muito claro quem é meu público, quem é meu consumidor. A gente sabe quem são eles. Eu preciso, às vezes, de uma influência. Eles são influenciados? Sim. Por quê? Porque é uma referência, é um influenciador que é referência em moda, em estilo. Uhum. E ele vai... Sapato, assim, eu falo. Quantas vezes você vai... São raras as vezes, acho que uma vez no ano você vai no shopping comprar um sapato que você realmente precisa. O resto você compra porque você quer o estilo, uma novidade. Mas a gente cria o desejo, é óbvio. Sim. A gente tem que despertar o desejo, todas as empresas têm que despertar, mas não estimular uma venda consciente, assim. Todas as marcas vão precisar, mas a gente, com moderação, com educação, mostrando que tá guiando, né? Quando a gente fala lá no briefing, quem é nosso público, Uhum. a gente vai buscar o público que realmente tem aderência à minha marca, ao meu negócio, à minha empresa. E daí a gente vai criando toda essa história, todo esse conteúdo, todo esse engajamento. Mas tem consumidor para tudo. A gente, né, uma empresa, uma empresa de remédio, ela vai ganhar dinheiro se ela fala do seu remédio. Mas, você falou da dopamina. Isso é uma coisa que, se a empresa for séria, ela sabe que tudo tem um limite. E ela vai trabalhar em suas redes sociais, em seu conteúdo, no seu site, nos seus blogs, muito uma coisa que é o que você faz para ter bem-estar, vai treinar, faz uma alimentação saudável. Ela vai trazer conteúdos relevantes, né, para que a pessoa realmente... Você precisa de um momento daquele remédio, mas você não precisa dele para a vida inteira. E a gente sempre, né, é um consumo... Sabe, eu tenho um tio que eu adoro, que ele trabalhou muitos anos em uma marca de bebida, de refrescos com cola. E o chefe dele, ele era gerente de vendas de uma região, e o diretor de vendas nacional dizia: nosso objetivo é conseguir que as pessoas parem de beber água. Eles têm que beber só a nossa marca de refrigerante. Meu Deus.
também, estou falando de anos atrás. Essa marca agora ela está tentando se reposicionar e comprando água, comprando de marketing dessa marca. Eu participei de um painel com eles. Empresas de água, estão querendo entrar em leite, sucos naturais e tal, porque mudou. Então, muito, essa consciência... Né? Mas aí tem um ponto. Isso é conscientização da marca ou seja, é algo top-down, que vem da marca, ou é novas gerações, mudança de comportamento e a marca tem que se adaptar ao que vem da sociedade. Não é ela que acordou um dia e falou... Não. É uma necessidade, é óbvio. Ela está o tempo todo com o seu consumidor, ela está fazendo pesquisa. Essas empresas fazem pesquisa. Sim. Elas vão entendendo o que é, elas têm que se adaptar, não é que elas acordaram. Mudou muita coisa, né? E eu falo, não me sinto tão velha, mas o que eu consumia Você não é, há 20 anos atrás é totalmente diferente do que os nossos filhos consomem. O acesso que a gente tinha, a informação. Então, a gente tem que ser cada vez mais verdadeiro. Então, eu não acho que essa marca... Eu participei de um painel há uns 2, 3 anos atrás e que ela estava contando sobre isso. Que não adianta, a gente teve que... Porque as pessoas estão mudando o hábito. Eu tenho que ter produto para tudo, porque algumas vão querer isso e outras vão querer aquilo. Então, a necessidade muda e as marcas têm que se adaptar. E aí o marketing de conteúdo tem uma importância... muito grande. Eu tenho que contar como a gente se importa, a gente tem para todo mundo. A gente vai contar toda a nossa história, né? É sobre contar histórias, né? Não tem... E quando você vê por aí... os washing, os greenwashing, os bluewashing, os x-washings da vida. Qual a tua opinião sobre isso? O que você acha? Porque tem. Tem. Eu acho que tudo isso vai depender muito da verdade que você coloca, né? Eu acho que cada marca vai entender, você tem que se posicionar, porque cada vez mais as pessoas buscam, querem... empresas, marcas, né? Aquilo, você tem informação, eu vou consumir daquilo, mas tem muita gente que faz simplesmente pelo selo, né? Não por... Quer cortar caminho. Mas assim, olha, a gente tem bastante cliente que cada vez mais quer ser sustentável, que é de verdade mesmo, sabe? Então, não tem. Se você for de mentira, rapidinho cai. É exatamente isso. Porque você tem muita informação, você tem muito acesso, você tem tudo. Imagina, era o marketing, né? A propaganda, anos atrás, ela era mais difícil você chegar na pessoa. Hoje não, você abre o seu celular, você tem tudo. Todo mundo tem acesso à internet. Então, você abriu aquilo, você tem acesso. A partir do momento que você tem acesso, você tem informação. E você vai... Esse é um ponto que é muito interessante, porque acontece em todos os setores, e no marketing não é diferente, é que antes existiam 2 ou 3 gatekeepers, 2 ou 3 pessoas que decidiam o que seria veiculado ou o que não, onde era meia dúzia de pessoas que decidiam que as pessoas iam assistir. E aí todo mundo assistia aquilo na TV, e acabou. Nos mesmos horários, novela... outra. Exato, e tal. Era meia dúzia de gatekeepers que decidiam o que a gente tinha que ver. Agora, o poder dessa meia dúzia está na mão de 150 milhões de pessoas que acessam tudo o tempo todo. E que elas são impactadas em tudo, pela TV, pelas, né, cada vez mais revistas digitais. Né? Acho que até, se você olhar, as próprias revistas, elas estão deixando de ser impressas porque elas têm uma conscientização. Então, boa parte, né, das empresas, né, elas vão se conscientizando, poluindo menos. E quando as marcas são verdadeiras, isso acontece. Legal. Mais algum ponto aqui do capítulo, do Matuto, ou de alguma coisa que você queira tratar? Acho que não, acho que a gente falou de tudo. Tem uma coisa assim. Tirando do mundo corporativo que a gente falou, e esse era o objetivo, tenho curiosidade em relação à rede social, e como você está muito próximo desse mundo, eu vejo que a pergunta que o Matuto fez, ele estava também referindo-se à pessoa física ali na rede social de negócios, mas isso vale para todas as redes.
essa ideia de que eu só aceito o convite de quem é do mesmo nível que eu, se tem no cargo similar e tal, não sei o quê, esse tipo de coisa acontece, tá? As pessoas querem ter centenas ou milhares ou milhões de seguidores, mas elas não têm tempo depois para atender essas pessoas. Querem que interajam com o conteúdo dela, mas elas não interagem com as outras pessoas. Isso acaba sendo incoerente, congruente. E tem um ponto que me incomoda pessoalmente, que é quando a pessoa não te responde. Você acha que não responder também é resposta? Ou é falta de educação mesmo? Posso falar, Márcio? Depende. Sim. Eu ficava... WhatsApp. Você consegue responder todas as suas mensagens durante o dia? Durante o dia, às vezes não. Eu não deixo de responder ninguém. Mas eu estou trabalhando. As pessoas hoje estão muito imediatistas. Sim. Então, assim, a partir do... Não, eu não digo responder na hora, tá? Porque eu também não consigo, isso é normal. Né? Não, normal. tem que responder. Agora, não responder. Rede social, você está trocando com uma pessoa... Você perde o engajamento, você perde o seguidor. Vamos lá. Tem pessoas que elas vão ter milhões e elas não vão responder, porque elas são praticamente uma publicidade. Eu entendo que o Neymar não consiga responder. Não vai responder, porque ele tem milhões e ele não vai. Mas boa parte das marcas elas têm que responder. Hoje em dia, cada vez mais as redes sociais, para as marcas, para as empresas, é quase um saque, né? Então você faz um post, tem gente que entra para reclamar, então você tem que estar ali em constante... Tem outras, né, constante atuação. Então, você tem que responder, senão todo mundo vai te detonar e vai parar de seguir. Você precisa desse engajamento aí dos seus seguidores. Eu acho que sim, é falta de educação, mas vamos lembrar que a gente tem marcas, a gente tem pessoas que elas estão ali simplesmente para divulgar, não para interagir. É converter. Você precisa, às vezes... Eu vou investir num determinado conteúdo porque eu preciso de awareness. Eu quero realmente chegar em muita gente. Depois, essas pessoas, quando elas vão para a rede social do seu negócio, a gente precisa começar a engajar. Senão elas vão deixar de te seguir. E ali você tem que trabalhar. Eu não deixo de responder um cliente, não deixo de responder uma pessoa que me segue. Não. E eu acho que sim, é falta de educação, mas a gente tem que entender qual é o objetivo de cada um. Sim, eu entendo, como eu falei, que o Neymar não vai responder. Eu também não mandaria mensagem para ele, provavelmente, mas... E posso falar, às vezes tem gente que responde. Você vê a Anitta, quantas vezes você vê pessoas postando, porque de repente ela repostou, Agora, quer saber, sabe com quem eu gostaria de falar? Para o livro, aí depois eu vou até pedir tua ajuda e a da tua equipe. Eu mandei humildemente uma mensagem. No capítulo 6, tem o capítulo fala sobre humildade intelectual. E eu cito um exemplo do Chororó num vídeo da Sandy. Ela tem um programa... eu vi a Sandy no show do Imagine Dragons, quase morri. Sério? Eu sou muito fã da Sandy Júnior, então... Um parênteses. Vamos trazer ela para o livro. Ela está no capítulo, eu cito, porque é o seguinte, ela tem um projeto chamado Nós, Vós, Eles. E o voz com Z de voz, tá bem legal. E ela convida pessoas para gravar músicas com ela no estúdio que ela tem na casa dela. O marido dela, o Lucas Lima, é produtor, multi-instrumentista, blá, blá, blá. Nesse capítulo, o Chororó foi convidado pela Sandy para cantar com ela no projeto dela. Ela falou, a primeira vez que eu vou cantar com meu pai num projeto meu. Eu já subi no palco projeto dele, tal. E ela convidou o pai para cantar uma música dele, inclusive. E eu achei tão fantástico, porque o Chororó chega lá, ele tem, na época que foi gravado isso, mais de 40 anos de carreira, milhões de discos vendidos, o cara, né, alcançou tudo que um músico poderia almejar aqui no Brasil. Super respeitado, etc. Ele simplesmente disse, o Lucas, que ele tem mais tempo de carreira que o Lucas de vida.
Lucas, você como produtor, dá umas dicas aí de como você quer. Eu achei de uma humildade sensacional que a gente precisa trazer isso para o mundo corporativo. Por isso eu tenho um capítulo que eu cito. E aí, como é um projeto da Sandy, do Chororó, não sei o quê, eu mandei uma mensagem para a Sandy, olha, eu queria que você aparecesse, que você falasse, não sei o quê. Então, vamos atrás disso. Mas é muito legal isso. Você mostra que realmente, assim, e a gente tem que estar aberto todos os dias a aprender. E eu acho que quando você vê ele falando isso, assim, eu tenho as minhas opiniões, você tem as suas. Mas o mundo é vivo. E ele admira, ele respeita o trabalho. Eu acho que é muito importante essa troca, né? Exato. Então, assim, e ele mostrou essa... Porque tanto é que o capítulo fala de humildade intelectual, de saber, de querer e tal. Então, vamos conversar sobre isso, vamos ver se a gente consegue convidar a trazer aí a Sandy, mesmo que apareça o Choró por vídeo, não tem problema. Mas legal. Ficou, eu aprendi bastante coisa aqui em relação ao marketing e principalmente reforcei muito as minhas convicções em relação à importância de ter valores, ter propósito e manter-se firme dentro desse marco de atuação que a gente delimita, porque não vale tudo. Não vale tudo nesse mundo corporativo, porque no final esse mundo corporativo acaba impactando e criando uma sociedade doente, como a gente vive. E como nós temos filhos de 15 anos e eu pelo menos e você também, que eu sei, pretendemos deixar um mundo melhor para eles, temos uma função muito grande de trabalhar nesse mundo corporativo com esses valores. Exatamente. Obrigado por isso, obrigado que a tua agência, o teu trabalho, a tua missão seja realmente estar forte nesse propósito de reforçar que as marcas devem vender com consciência, devem levar conteúdos de qualidade, devem levar conteúdos educativos, não focar não vale tudo, né? Não focar exclusivamente no resultado da semana. Que também é importante. É importante, vai ter momento que a gente faz, tem performance. É importante, a gente não pode ser hipócrita, mas não é sempre nem só isso. Não é prejudicando o próximo ou tentando, é muito importante, é realmente fazendo valer a pena. Parabéns, reforço aí o convite de vocês para conhecerem a agência, não só por tudo que a Brenda falou aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal fantástico, o estúdio, a infra, olha, recomendo fortemente que vocês conheçam, tá? Pode contar com o time da Eagle sempre. Legal. Linda, super obrigado. Eu que agradeço. Eu estava tão nervosa, tem sido eu sou tímida, parece, não. Eu sou muito tímido também. Mas quando é um assunto que a gente gosta, vai. Mas legal. Passou? Doeu? Foi tranquilo? Super tranquila. Ótimo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu te agradeço. Pessoal, aí temos muitos capítulos pela frente, muitos episódios do podcast para falar dos capítulos do Matuto Corporativo. Se você ainda não comprou o livro, não leu, vai ficar aí na descrição do vídeo o livro. A Brenda está lá, toda a equipe dela. E se você está assistindo isso pela TV, vai aparecer um QR Code em algum lugar para você adquirir o livro. E a gente conhecer um pouco mais, não só do que o Matuto traz, dos questionamentos, das reflexões que ele faz, mas de pessoas tão brilhantes como a Brenda aqui, vem trazer o conhecimento deles aqui para complementar o livro. Muito obrigado. E eu continuo vendo vocês nos próximos episódios. Fiquem bem e até lá.